Por isso eu anuncio para vocês. Ele, fundador do Movimento Brasil Livre, fundador do Partido Missão, vocalista da banda Limão Rosa, futuro presidente da República Federativa do Brasil, Renan Antônio Ferreira dos Santos. Tinha que ter montado direito. Isso. Questões técnicas nos obrigam a arrumar o microfone, mas para quem tem banda de rock e tem que fazer isso com guitarra, costuma ser algo muito simples. Boa tarde, meus queridos amigos. Quem diria que nós chegamos até aqui, hein? Esse aqui é um momento muito especial, não só para mim, mas para todos vocês. A gente ia ouvindo o discurso do Kim, acho que vocês têm isso muito em mente. A gente passou por tudo nessa história toda. Eu sou hoje candidato à presidência da República, após 12 anos de movimento político, fazendo absolutamente tudo o que eu e os meus amigos acreditamos, comendo pão que o diabo amassou, defendendo o que acreditamos, vendo nós afundar diante de todos os cancelamentos possíveis, diante de todas as destruições de reputações, de todos os nossos amigos, incluindo a minha, diante do fim anunciado de todos nós, diante da derrota cantada por todos os adversários da esquerda e da direita, diante do ódio deles, diante da inveja deles, diante do sonho deles em nos substituir. Não era tudo isso que eles queriam? O destino sempre foi nosso. Nós somos o grupo escolhido. Nós somos nós os escolhidos. Somos nós os escolhidos e o destino quis que fôssemos nós. Em 2014, quando nós montamos o Movimento Brasil Livre, o maior e mais importante movimento da história do Brasil, nós não éramos nada além de um grupo de rapazes, num escritório mofado no centro de São Paulo, com um sonho na cabeça, grandes ambições. Em 1 ano e meio de trabalho, o governo do PT havia caído. O mesmo PT que derrotou os tucanos, a direita, o centrão, o mesmo PT que era uma máquina eleitoral com a Lula e com a Dilma, caíram diante daquele pequeno escritório. Era uma luta de Davi contra Golias, chamem do que quiser. Era uma luta no fundo de uma galera, de uma turma, que se achava e se considerava predestinada a mudar o destino do nosso país. E eu acredito em predestinação. E eu acredito que o destino o tempo todo olhou para nós e nos testou. Nos testou durante o impeachment da Dilma, todas as vezes que a imprensa dizia que havia 10 mil pessoas, quando havia quase 1 milhão. Testou todas as vezes quando faltava dinheiro para organizar a manifestação seguinte, quando éramos zombados, quando pelas primeiras vezes em 2015 e 2016, tínhamos as nossas famílias atacadas. Quando na marcha, a pé até Brasília, a perna doía, mas a gente não gravava vídeo falando do que doía. A gente gravava vídeo xingando o Centrão, xingando então Aécio Neves, líder da oposição, por ser contra o impeachment. Não éramos os fracos que nos limitaram agora esse ano, sempre fomos os fortes que entregaram o resultado. Sempre fomos nós.
sempre fomos nós. A história do Brasil, dos anos 80 até 2014, foi uma história do PT. Eles determinaram, através do projeto político deles e do sonho da geração deles, o destino de muitas gerações. Eu, quando completei 18 anos, em 2002, vi o Lula vencer a presidência da República. Entrei na faculdade em 2003, ano ele que tomou posse. Ou seja, desde que eu me tornei adulto, eu sou governado por PT, ou por um hiato com o Temer, ou por aquela governança patética do senhor Jair Bolsonaro. O destino de todos vocês nos últimos anos foi determinado pelo petismo. E onde erramos? O PT foi uma força tão poderosa, e o sonho da geração deles foi tão poderoso, que o que restou a todos os outros foi se determinar antipetista. No fundo, era sobre o PT e o anti-PT. E eles, portanto, se consideraram, em alguma medida, predestinados a tocar o nosso destino. E o que eles fizeram conosco? Nós fomos condenados pelo sonho do PT. Nós fomos condenados e a nossa vida se tornou um pesadelo pelo sonho maldito daquela geração. O sonho maldito deles, os conceitos, as verdades absolutas, condenaram a gente a ser um país triste, um país derrotado, um país de joelhos, um país que implora para ter algum protagonismo, um país em que vocês não conseguem comprar um apartamento, em que vocês agora têm que parcelar a pizza no iFood, um país que os juros estão altíssimos, um país em que vocês foram relegados a sequer não ter sonhos mais, porque os sonhos pertencem apenas a uma pequena elite. O chão, o povo, vive da migalha. Lula, com o resto do sonho dessa gente, entrega botijão de gás na sua turnê pelo Nordeste, entrega a conta de luz paga. Mas este foi o sonho deles, que eles protagonizaram, e essa é a realidade que eles nos entregam. Uma eleição em que eles não discutem propostas, e que eles são incapazes de defender o próprio legado, porque legado não há legado deles, há apenas o nosso sonho destruído. Mas nós, naquele pequeno escritório, achando que éramos predestinados, e acreditando que dali em diante, desde 14, sempre 14, nós começamos a construir a nossa história, não como antipetistas, mas como algo que tem qualidades intrínsecas, valores intrínsecos, algo que é pela afirmação, não pela negação do outro. Nós não somos a negação do PT, nós não somos antipetistas, nós não somos como outros ratos que se vestem de verde e amarelo, se apropriando dos símbolos nacionais, só para dizerem, veja só, eu sou o oposto do Lula. Quando você se define pelo seu inimigo, você nunca o supera, e é por isso que ambos têm que ir para a lata de lixo da história, juntos. Eu ouso dizer mais, o nosso papel sequer será nós jogarmos eles na lata de lixo da história, porque eu volto a falar, de 14 em diante, a história é sobre nós, a história é sobre vocês, a história é sobre aquele grupo que derrubou a Dilma Rousseff e levou milhões, que se tornou o organizador das maiores manifestações do mundo neste século. Já pararam para pensar? Nós colocamos milhões de brasileiros nas ruas, em centenas de cidades, no mesmo dia. Isso não tem paralelo em nenhuma democracia do mundo, neste século.
Nós fizemos isso. E todo aquele poder, toda aquela fama, foi jogada por nós no lixo. Veja só, defendendo aquilo que a gente acreditava. Vimos um governo chegar ao poder, se apropriando das nossas causas, tornando tudo aquilo que a gente defendia em erro, em mentira, em simulação, em show barato, em vagabundagem, em rachadinha, em piada com pessoas que morriam doentes durante uma pandemia, em comemorações e participações de escândalo de corrupção, em festa com banqueiro. E o que nós fizemos? Nós viramos para aquela massa que nos seguia e dissemos: vocês estão errados. Qualquer marqueteiro político diria: eles são idiotas, eles são loucos, eles vão acabar. E o marqueteiro estava certo. Nós acabamos. Nós fomos completamente destruídos. Em 2019 e 2020, nós fomos varridos do mapa. Restou apenas o mesmo pequeno grupo de pessoas que se encontrou num escritório mofado no centro de São Paulo. E que não desistiu. E que começou a construir um caminho próprio, não como a tal da terceira via. Porque se o antipetismo é a negação do petismo, se definindo como oposição, a terceira via é a oposição da oposição. Nós não somos nada de terceira via. Nós construímos o próprio caminho, com as próprias ideias, com as próprias cores, com o próprio sonho, com a própria imaginação. E nós construímos de amarelo e preto, do nosso livro, da nossa doutrina, ao nosso partido, a nossa casa. Nós não somos a negação dos demais, nós somos a afirmação da nossa geração. Nós somos. Caiu o governo Bolsonaro nos próprios erros, falhas e corrupção. Retorna Lula ao poder. O que nós temos diante de nós? O velho sonho daquela esquerda fracassada, nos avisando de que se nós não formos capazes de criar o próprio caminho, eles vão continuar a nos governar. O pesadelo da geração deles vai continuar nos pautando. E vocês continuando mais pobres, o medo de andar na rua aumentando, as cidades tomadas pelo crime, vocês com medo de falar o que pensam, porque a censura vai ficando mais próxima, o teu país cada vez mais sendo tomado de vocês, lentamente, vocês estão sendo cozidos em fogo brando, lentamente, perdendo pouco a pouco aquilo que vocês têm. Os seus pais, quando mais jovens, tiveram sonhos e ambições maiores que a de vocês. Hoje, se você conseguir ter um emprego, hoje se você for capaz de pagar a própria conta de luz, você já é um herói. O que restou de nós? Sermos escravos desse pesadelo? Não. E eis que nós entramos aqui. Por nos negarmos a aceitar esse jogo vazio de cartas marcadas, por nos obrigarmos a criar o nosso próprio sonho, nós ousamos não apenas construir o partido, mas se propor a ser candidato a presidente da República. Quem este cara pensa que é? Um dos menos populares do Movimento Brasil Livre, um sujeito meio ranzinza, alguns dizem, briguento, que foi praticamente empurrado por aquela massa de pessoas que está ali atrás, dizendo: é você, vá. Tá bom, vamos. Antes do 1%, começaram as primeiras viagens, a primeira turnê, as primeiras desventuras, os primeiros amigos, os primeiros aliados, os primeiros inimigos. 1 virou 2, que virou 3, que virou 4, que virou 5. Quando vimos, começamos a ultrapassar governadores. Ah, os governadores, a esperança da terceira via. Os governadores, que enquanto governaram, nunca tiveram a postura de líder, de erguer a cabeça e peitar o grupo de usurpadores do bolsonarismo. Nunca foi sobre eles, nunca foi sobre eles.
E todos foram caindo pelo caminho. Não só candidatos. Ratinho, lembram dele? Estava na Lava Jato não, desculpa. Estava no Banco Master. Quem está no Banco Master costumava estar na Lava Jato. Já eu tomo uma surpresa aí, mas estava no escândalo do Banco Master. Para onde a gente olha, a gente vai vendo defecções e decepções. Quem se lembra de saudosa memória, ministro Sérgio Moro? Hoje um vassalo, uma pessoa que cantamos o nome dele. Um vassalo, um homem que não teve a estatura de defender o próprio legado e se submeteu a ser escravo daqueles que destruíram a sua grande obra, que era a Lava Jato. Eu nunca vou permitir, e que a gente encerre o nosso partido, e que a gente feche tudo que a gente criou, mas eu nunca vou permitir que o sangue, o suor e o trabalho de vocês, as lágrimas de vocês, tudo aquilo que a gente juntou para construir o nosso caminho, seja trocado por um cargo, como o senhor Sérgio Moro fez com a Lava Jato. Nunca! É preferível perder 1000 vezes como um homem livre do que vencer como um escravo. Nunca vençam como escravos. Nunca vençam como escravos. Nós nunca ficamos de joelho. Quando éramos nós a ser derrubados e sermos cancelados, sempre de pé retornávamos para o enfrentamento. Até o ponto que não era mais possível nos derrubar. Hoje não há como derrubar a gente. Hoje, por quanto da nossa força, nós inspiramos milhares e depois milhões. São milhões nas intenções de voto, já indicando o nosso caminho nas eleições. Dentre os mais jovens, que são o tal futuro do país, já somos os primeiros. É por isso que o futuro é glorioso. O futuro já é nosso. Quando criamos o partido, foi tendo essa noção, que eu falo para vocês, de que o espírito do tempo está conosco, de que nós vamos determinar a história presente e futura do Brasil. Nesse instante, nós já estamos determinando o futuro do nosso país. E ao determinar o futuro do país com os nossos sonhos, nós não precisamos nos opor a ninguém. Nós ofuscamos o demais. O sol amarelo da missão ofusca a estrela vermelha dessa eterna noite que nos condenou. Já dizia a canção deles, que brilha uma estrela. Mal o povo sabia que para a estrela brilhar você precisa da noite. E estamos há décadas vivendo a noite do petismo. Não será negando eles, eu volto a afirmar. A afirmação é a luz. E a luz, meu amigo, está presente nessa cor. A luz são as nossas ideias. A luz é a nossa coragem. E Deus fala como? Deus fala através dos corajosos. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de quem? 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 Nós ousamos ter coragem, nós ousamos enfrentá-los. Nós não temos sequer 1% dos recursos deles, e não há um exagero retórico aqui, eu estou sendo muito preciso.
Eles têm mais governadores, mais capachos, mais vereadores, mais prefeitos, mais veículos de imprensa, mais seguidores, mais dinheiro. Como eles mesmos diziam, nós não somos mais nada. Mas é aquela coisa que como dizia o meu grande mestre Bob Dylan, quando você não tem nada, você não tem mais nada a perder. É quando a gente não tem nada a perder que a gente produz as coisas mais bonitas. E nós vamos produzir a coisa mais bonita. A nossa campanha já é a coisa mais bonita. Nós somos um projeto mais bonito da nossa geração, porque nós nascemos para governar o Brasil. Nós nascemos para isso. Cada um de vocês são parte desse sonho, e vocês serão parte dessa governança. Quantos que estão nesse palco se tornarão governadores, deputados, mais para frente prefeitos? Quantos que estão ali atrás de mim não se tornarão no futuro presidentes da república por essa mesma legenda, por esse mesmo número? Eles quiseram, ali atrás, que eu fosse o primeiro, e é isso que eu sou. Muita gente me encontra: Renan, você é o presidente do partido, presidente do movimento. Sempre odiei isso, e quem me conhece sabe, prefiro que me definam como guitarrista e vocalista da banda Limão Rosa, como presidente partidário. O nosso grupo tem um conceito, que é um conceito muito antigo, que do primus inter pares, o primeiro entre iguais. Entre iguais, porque somos iguais, e o que eu vejo aqui são soldados e irmãos da minha causa. Nesse instante eu estou aqui apenas porque sou o primeiro, mas eu sou o primeiro entre iguais. No nosso grupo, você não verá disputa de poder baixa, você não vai ver baixaria, brigas ridículas, brigas inúteis. Nós não nascemos pela briga vazia, pelo espaço de poder. Essas pessoas já saíram. Essas pessoas são os ex-MBL. Essas pessoas são os traidores, os eufiates, os homens desesperados em fazer parte daquilo que é nosso, e quando não tem a capacidade nos traem com os persas. É isso que eles se tornaram. A vida inteira deles determinada pela alcunha MBL. Essas pessoas que nos negaram, ou as que nos traíram, vem agora a gente na seguinte posição: nós somos a última linha de defesa do Brasil produtivo contra a vitória do pesadelo e da noite petista. E eu sou muito claro sobre isso. Flávio Bolsonaro, o farsante, o fraco, o corrompido, Flávio Bolsonaro, aquele que trocou os milhões na rua pelos milhões na conta, Flávio Bolsonaro não tem chance de vencer Lula no segundo turno, até porque Flávio foi colocado na eleição pelo Lula. Flávio está sendo preparado para ir às eleições pelo Lula e perder para o Lula. Não há energia nos demais candidatos. Nós já estamos em terceiro e subindo. Portanto, o único caminho para que a noite petista continue lá, com a maldita estrela brilhando, o único caminho é a missão. Veja como o destino novamente olhou para a gente, assim como olhou por nós, naquele pequeno escritório mofado no centro de São Paulo. O destino nos colocou novamente diante da história, diante da chance única do Brasil produtivo e do Brasil honesto, resistir a mais 4 anos de pesadelo. E o seu sonho, a sua esperança, os momentos em que vocês ficaram sozinhos, em que vocês brigaram com familiares, em que vocês foram negados pelos seus amigos e amigas, em que vocês foram tratados como idiotas, como loucos, como imbecis que estavam coletando assinatura, como pobres coitados, como manipulados, como diziam os outros.
Naquele momento, não apenas vocês construíram sua independência, a independência que alguns dos meus concorrentes, como Romeu Zema, não têm. Ele não pode criticar o Flávio, ele até quer, porque o partido novo, partido de escravos, partido de joelho, não deixa. A mesma independência. A mesma independência que o tal do bolsonarismo não tem, sendo apenas um instrumento comercial do senhor Valdemar da Costa Neto, que não esconde isso nas suas entrevistas. Então aqueles que foram zombados como coletores, são hoje agraciados como líderes, como pessoas donas do próprio destino. Muitos deles estão ali como candidatos, muitos deles estão se tornando dirigentes partidários, muitos deles começaram como moços e moças na rua, e hoje são senhores de projeto, e acima de tudo, senhores do próprio destino, porque a missão é a nossa casa, porque a nossa candidatura é o nosso caminho, e porque a vitória é o nosso destino. A vitória é o destino da nossa geração. As próximas décadas serão determinadas pelas decisões e pela energia que a gente colocar agora, nas próximas semanas. É uma questão de semanas. São semanas para me diferenciar nas pesquisas, para que eu suba e busque Flávio Bolsonaro. São semanas para que os debates aconteçam, para que a televisão passe a me cobrir, para que essa mensagem passe a ressoar, e o Brasil descubra que não precisa ser escravo do sonho maldito do petismo, e tampouco da farsa do bolsonarismo. São semanas para que a gente tire o Flávio do segundo turno, e para que o Lula vire seus canhões malditos contra nós, os mesmos canhões que eles viraram contra nós no impeachment. Não há nada, absolutamente nada além de semanas. É a energia de vocês que vai determinar isso. É a energia de vocês, a confiança de vocês, contra o dinheiro deles. Contra o discurso comprado, contra o jingle com funk, contra a amizade com traficante, contra todos os vagabundos, todas as prostitutas que eles saíram em Trancoso. Somos nós contra todos eles. Mas não por oposição, mas sempre afirmando quem nós somos. Nós somos o grupo que vai permitir que todas as crianças que nascerem nesse país, a partir de 2027, vivam um Brasil completamente diferente do Brasil que nós vivemos. Sabe, na Coreia, na China, houve algumas gerações que foram gerações de sacrifício, que tiveram que trabalhar muito mais do que a geração dos seus filhos, e não viram materialmente o fruto do seu trabalho, ralaram, foram chamados de escravos. Foi uma geração que se sacrificou pelas gerações futuras que vivem muito melhor do que elas jamais viveram. Quis o destino que fôssemos nós a geração do sacrifício, fôssemos nós, na derrota, no erro, no sonho mentiroso das gerações anteriores, fôssemos nós as gerações a ter que sacrificar, a ter que acabar com boa parte daquilo que a gente sonhava, para integrar para as gerações mais novas, as possibilidades que nós não tivemos. Eu quero o compromisso, e o compromisso é que toda criança que nasça a partir de 2027, possa se alimentar numa boa, pelo fruto do trabalho dos seus pais, e não do assistencialismo barato do governo.
Eu quero que essa criança possa andar com a sua mãe na rua e ela não terá medo de ser assaltada, assediada ou agredida. O celular dela não será roubado, assim como a dignidade dela não será ultrapassada por ninguém. Ela não vai apanhar em casa, ela não vai apanhar na rua. E a criança vai se sentir segura, segura porque vive num país que valorizou a mãe dela e valorizou ela. Esse é outro compromisso com essa criança. Outro compromisso com essa criança. Todas e absolutamente todas as escolas que ela for estudar vão tratar como alguém digno, que será alfabetizado e não objeto de experimentos teóricos com métodos que não funcionam. Ela será alfabetizada de verdade. Não haverá funk, não haverá traficante na escola dela. O professor dela será bem pago, e se essa criança tiver um colega rebelde, o professor poderá punir essa criança rebelde. A escola dela será bem cuidada, porque o dinheiro não foi desviado por emenda vagabunda de político vagabundo. O dinheiro chegou lá porque o prefeito é obrigado a ter meta, e entregar meta de desempenho ou perde direito político. O pai dessa criança será presente, e ele poderá trabalho, e nós vamos criar trabalho para esse homem, e se ele não quiser compartilhar com sua criança o fruto desse trabalho, nós seremos os primeiros a prendê-lo. Essa criança vai andar na rua, sem medo de ser roubada. Se essa criança nasceu numa antiga favela, ela só verá a desgraça que era o bairro que a mãe dela um dia viveu, nas fotografias e nos vídeos do passado, nos filmes que foram criados, porque ela viverá num bairro digno, arborizado, com a escola perto da casa dela, com a mãe e o pai trabalhando perto dela, iluminada, com outras crianças andando na rua, com um futuro incrível pela frente. Essa criança vai poder viajar do sul do Brasil para o norte do Brasil, não com vergonha ou com medo, pelas cidades se odiarem, pelas regiões se odiarem, mas porque o Brasil como um todo será desenvolvido. Essa criança vai poder sair do Rio Grande do Sul, sem precisar enfrentar uma enchente, e chegar no Maranhão, vendo pessoas com dinheiro e felizes, independentes trabalhando, com as oligarquias políticas locais superadas, derrotadas, no chão. Eu não peço nada além do sacrifício de vocês, o sacrifício da minha geração, assim como o meu próprio sacrifício, para integrar todo o nosso país no mesmo sonho e entregar esse sonho para as novas gerações. É apenas um sacrifício. Muitos de vocês não viverão todos os frutos do nosso trabalho. Vocês foram enganados por décadas a fio. Nós fomos. E nós só não tivemos instrumentos para nossa vingança contra eles. Hoje nós temos os instrumentos. E hoje nós vamos entregar isso para as novas gerações. Hoje nós realizaremos isso. Esse é o começo do compromisso com o futuro. E não deixa de ser irônico. Hoje a política brasileira se baseia na ideia de vender o teu futuro para se apropriar do presente. Eles geram dívida no futuro. Nossa dívida está explodindo no futuro. Nós teremos que pagar, e já vemos isso nos juros, vemos isso nos impostos, vemos isso na impossibilidade de vocês se aposentarem. O futuro de vocês foi todo penhorado para que a classe política atual viva hoje. É por isso que o Lula, vagabundo, dá vale gás para os outros. O Vale Gás é penhorando o teu futuro. É por isso que o outro vagabundo, Flávio Bolsonaro, prometeu dar celular para todo mundo, penhorando o teu futuro. Eu não vou dar gás nem celular para ninguém. Eu não vou. Meu governo não é o governo disso. Meu país não é o país disso. Meu país não vai oferecer esmola para ninguém. Vocês vão comprar seu celular, vocês vão comprar sua casa, vocês vão comprar seu carro, vocês vão comprar seu celular.
E ninguém vai roubar nada que é teu, porque nós vamos matar quem roubar. Eles não estão entendendo quem nós somos, como nós estudamos mais do que todos eles, como nós sofremos e lutamos mais do que todos eles. Eles não sabem do que material nós somos feitos. Portanto, a guerra que nós propomos é a guerra em tornar este país, esse país humilhado, esse país que está no chão, esse país de uma massa de pessoas que tem hoje que arrumar um bico aqui e ali, escondendo qualquer formalidade para não perder o benefício do governo, que foi o que eu vi em todo o Norte e Nordeste. Um país sabotado e interditado, e que quando você quer trabalhar, já tem medo. Se você é um agricultor, vai vir a ONG. Se você vai montar uma pequena indústria, vem o Ministério Público do Trabalho. Se você vai pegar dinheiro, os juros não deixam. Se você quer trabalhar, você é criminalizado. Essa é a nossa guerra. Essa é a guerra de nós contra eles, não do Nordeste contra o Sul, esquerda contra a direita. Isso é só mentira, isso é só ilusão para nos dividir. A guerra é sobre quem trabalha, sobre quem é honesto, contra quem nos expropria, quem nos usa apenas como burro de carga. Essa é a verdadeira guerra. E nessa guerra todo mundo que trabalha e todo mundo que é honesto é aliado. Absolutamente todo mundo. Eu vi gente maravilhosa em todas as regiões do Brasil. Eu amei cada canto do Brasil. Todas as críticas que eu fiz ao Pará foram para melhorar o Pará. Todas as favelas que eu vi e critiquei foi para que as pessoas pudessem sonhar e não mais viver numa favela. E não aceitar mais ser tratado como bicho. Todas as críticas à classe política é para que a população deixe de ser submissa e se erga, e fique de pé, e se levante como vocês estão de pé agora, se insubordinem contra eles, se rebelem contra esses malditos. Há pessoas incríveis em todas as regiões, e todas as regiões brasileiras podem contribuir muito para que o Brasil seja o que, e eu venho sempre dizendo, uma das 5 maiores nações do mundo nos próximos 30 anos. Se nós chegarmos ao poder já em 2026, começa esse caminho, começa a nossa jornada. Nossa jornada, veja só a falta de ambição. O Lula eternamente está falando, eu sonho em as pessoas vão comer um café da manhã e um jantar. Ele está há 30 anos falando nisso. Não é possível que outras nações tenham se desenvolvido. A China era uma nação miserável, hoje é muito mais desenvolvida que a gente. Países na África estão se desenvolvendo, a Índia está se desenvolvendo, e esse maldito está falando em dar café da manhã. Para o inferno com o seu café da manhã, Lula! Pro inferno! Que ambição é essa? Esse homem vai para a eleição, para a enésima eleição dele, falando que agora ele vai te dar um pé de meia. Ó, se você for na escola eu te dou um trocado para você gastar no tigrinho. Se você participar agora do meu evento, talvez eu te dê um vale gás. Como é que é? Ele está te dando botijão de gás para você tomar o café da manhã que ele te prometeu? É isso que restou? Isso não é ambição, isso não é projeto de país. Se você está aspirando tão pouco, você não vai a lugar nenhum. Eu quero aspirar, no final do meu mandato, voltar a ter plano espacial no Brasil, um programa espacial. Eu quero que o Brasil pense em construir, não apenas armas nucleares,
mas aviões de guerra de última geração usando a nossa própria terra rara. Eu quero botar o Brasil no Conselho de Segurança da ONU, não porque pediu por favor, mas porque o mundo depende da gente. Eu quero que a minha geração veja a destruição dessas siglas malditas como Comando Vermelho, PCC, mesmo as siglas estão me ameaçando de morte. Venham pegar, seus vagabundos, venham pegar, venham pegar. Comando Vermelho e PCC, matem a gente, matem a mim antes, porque se eu chegar lá, não sobrará um, não sobrará um. Ou eles se entregam, ou eles servirão de tapete para a população brasileira desfilar. Isso é ambição, mas tem ambição maior. Eu quero todas as regiões brasileiras desenvolvidas, e eu vou botar algumas metas aqui. Eu passei duas para a imprensa, mas vamos lá. Até o final do meu governo, haverá menos de 10 mil homicídios por ano, menos de 10 mil, hoje passa de 30, eu quero buscar 4 mil homicídios no ano no máximo, mas 10 mil nós conseguimos. Isso é uma revolução num país como o nosso, isso nós temos condição de entregar. Se eu não entregar no final do meu mandato, não é que o povo precisa escolher e não me votem em mim, eles não vão deixar eu concorrer nunca mais a nada, aquele time, meu próprio partido não vai deixar. Isso aqui é um compromisso nosso. Vamos fazer isso, vamos entregar para os policiais a honra que faz parte do destino deles, de todos os policiais militares brasileiros, a honra de ter destruído o mesmo crime organizado que combate eles nas ruas há décadas. Um policial de São Paulo está ávido para matar os líderes do PCC, os policiais do Rio e o coronel Busnello, não me deixa mentir, vão passar a rapa no Comando Vermelho. Delegado Hugo no Ceará, vamos fazer a mesma coisa. Esse é o nosso destino. Esse é o nosso destino. Vamos entregar para os nossos policiais esse destino. Eles combateram esses vagabundos até agora. Vamos dar a honra deles de desfilarem nas ruas, sendo aplaudidos pela população, por vivermos agora num país em que as pessoas que viviam nas antigas favelas serão tratados como cidadãos, pessoas que são titulares de deveres como hoje, mas também de direitos, direito à moradia, direito à liberdade de ir e vir, direito de uma menina em não querer se deitar com um traficante porque ele escolheu ela, direito de um pai em poder trabalhar, direito de uma mãe em poder pegar um Uber, porque tem favela que você não pode entrar com Uber, que ou o Uber toma bala ou a pessoa é espancada. É pouco? Eu quero almejar isso, nós vamos dar isso para as nossas polícias, e nós vamos dar isso para a nossa população. A gente precisa de um país crescendo. Até o final do nosso governo, os juros não podem ultrapassar a casa dos 6%, e nós vamos ter superávit nominal. Acabou essa história de ficar endividado. Ao obter isso, o futuro de todos vocês vai parar de ser penhorado. O futuro de vocês não mais será penhorado, porque o Brasil vai gastar menos do que arrecada, e tudo que ele puder gastar mais será em investimento. Vamos criar infraestrutura para o agricultor nosso entregar soja, entregar milho, entregar trigo, entregar biocombustível, entregar tudo que a gente pode. Vamos industrializar, vamos fazer usina hidrelétrica, vamos fazer usina nuclear. Vamos explorar todos os nossos recursos nós mesmos, sem sabotagem. Vamos melhorar nossas cadeias de produção. Vamos subir na escala global de produção. Vamos agregar valor em tudo que a gente faz. Vamos virar país rico. Não vamos entregar terra rara porque é útil para os Estados Unidos, como disse o senhor Flávio Bolsonaro. Nada disso. Governo americano, vem sentar com a gente, quer terra rara? Vamos construir o F-35, boa parte dos componentes dele aqui. Aí eu negocio. Quero tecnologia, ninguém vai levar recurso nosso, sem trazer de volta a tecnologia. Outra meta,
Nenhum estado brasileiro, ao final do meu governo, terá mais gente no Bolsa Família do que gente no trabalho formal. Isso é o básico. Eu já falei isso em tantos vídeos, em tantas entrevistas. A população dos estados mais pobres do Brasil não tem o direito de ter um emprego, porque a classe política se acostumou a dar migalha para ela. Aquilo que a gente chama de política consiste em pegar emenda e recurso federal, dar uma migalha para as pessoas, pegar 35% de rebate, que é o que eles roubam das emendas, põe no bolso desviando com empreiteira, compra o voto da população, usa um prefeito inútil para gerar esse dinheiro e mantém o resto da população como burro de carga pagando isso. Nada disso. Nós vamos reverter o destino inglório do Pará, do Maranhão, do Piauí, do Ceará, criando economia real. Vamos levar o agrodesenvolvido, vamos criar zona econômica especial, vamos investir em data center, vamos fazer o sertão não apenas virar mar, o sertão vai virar verde, o sertão vai ser produtivo, as pessoas terão dinheiro, a gente vai fazer biocombustível no sertão, como nós vimos acontecer do Mato Grosso até o Maranhão. Esse é o destino. Adeus para muitas pessoas ao Bolsa Família. Bem-vindo ao mundo das pessoas que compram as coisas com o próprio dinheiro e se tornaram independentes e livres. Eu vi um senhor falando que eu era um extremista porque eu queria desfavelizar o Brasil. Eu não entendi isso. Então quer dizer que você é um democrata se o seu país tem muita favela. Bangladesh deve ser a maior democracia do mundo, então. Quanto mais favela, mais democracia, de acordo com esse especialista. Nós queremos transformar favela em bairro e favelado em cidadão. Nós vamos varrer o crime organizado das favelas e vamos levar emprego e dignidade para as pessoas. Meta! 6 mil menos favelas no Brasil. Vamos transformar 6 mil em bairros. 8 milhões de pessoas fora das favelas. Isso é meta até o final do nosso governo. A última, que é a mais absurda de todas, mas eu fiz questão de colocar, porque de tão absurda, ela apenas atesta o quão ridícula é a nossa situação. 9 em cada 10 crianças alfabetizadas. Aí vocês vão falar, como? Mas isso não é o básico? Pois é, a pátria educadora não educou. As nossas crianças não estão saindo mais alfabetizadas da escola. Nós estamos formando uma massa de analfabetos funcionais. Não dá 10% o número de brasileiros completamente proficientes na própria língua, capaz de ler, declamar e escrever um texto minimamente funcional, racional e que faça sentido. Nós estamos relegando o brasileiro a um semi-escravo, incapaz de compreender textos complexos. Nós vamos alfabetizar as crianças de verdade, porque criança alfabetizada, ela aprende história, ela aprende geografia, ela aprende biologia, é a base de tudo. Nós vamos ter um gigantesco mutirão e nós vamos premiar os melhores professores, vamos premiar os melhores diretores. Professor que alfabetizou bem vai ganhar muito, muito, vai ser tratado como herói nacional. São metas, amigos, tão simples. Supostamente a nossa Constituição garante todas elas, mas ninguém cumpre a tal da Constituição, porque a Constituição, ao final, se ela não tiver, através dos seus valores, no coração de quem os lidera, ela se torna apenas um pedaço de papel. No nosso coração, destruir o crime organizado, cuidar bem da economia, fazer as pessoas trabalharem, fazer as pessoas terem moradia e fazer as crianças lerem e escrever, isso é o mínimo, isso é o mínimo, isso é só lição de casa para que a gente almeje o passo seguinte, que é aí sim, tornar o Brasil uma das maiores nações do mundo. Vocês serão a geração de sacrifício,
que vão entregar para os seus filhos e netos uma das maiores nações do mundo. Esse é o meu compromisso com vocês. Nós vamos juntos fazer esse sacrifício. Nós vamos trabalhar mais do que as gerações que vão vir depois da gente. Nós vamos ralar mais do que as gerações que vão vir depois da gente. Nós vamos fazer um sacrifício geracional que as outras não fizeram. Nós vamos entregar um Brasil muito melhor do que a gente pegou. Eis o destino da nossa geração, amigos. Não é nada além disso. E é um grande destino. Nós seremos lembrados como a geração de ouro do Brasil. Nosso nome vai ficar marcado na nossa história. Nós seremos lembrados nas nossas cidades. Vocês todos serão lembrados pelas coisas gloriosas que vocês fizeram. Nós vamos marcar o destino de uma nação que vai marcar o destino da humanidade. Veja que grande é a nossa ambição. Tem que ser grande. Não exijam nada menos do que isso. Essa é a sua missão, porra! Eu falo para todos os meus amigos que estão aqui, meus colegas do partido, todo mundo, familiares, todos, o que vai vir contra a gente nas próximas semanas será pesadíssimo. Vocês serão destruídos diariamente. Eu serei destruído diariamente junto com vocês. Eles vão atacar, eles vão fazer a gente sofrer. A gente vai ver a injustiça, a mentira acontecer contra cada um de nós. Vão zombar da gente, vão diminuir a gente. Nessas semanas que vem aí, o que resta é apenas uma coisa: sermos nós mesmos, porque nós somos melhores. Nosso projeto é melhor, nós fizemos a lição de casa, e ao fazer com cuidado uma construção no passado, você só consegue garantir uma coisa: que o futuro, vamos à glória, meus amigos, vamos à glória. Eu quero apenas a vitória. Eu não exijo nada além da vitória. Eu só quero a vitória. Eu não vou responder para ninguém nenhuma pergunta. E no segundo turno, se você não for? Não existe segundo turno se eu não for. Não existe. Não pergunte para o sol se ele terá que ver o tempo todo à noite. A noite vai terminar. Nós vamos trazer a nossa luz, nós vamos trazer a nossa vontade, nós vamos trazer a nossa energia, nós vamos trazer o nosso sonho. Nós somos melhores do que eles e eles já sabem disso. Se eles não soubessem, por que eles estão fugindo dos debates? Eles sabem, eles fogem dos debates porque a comparação acaba com eles, porque a comparação é cruel com eles, a comparação machuca eles. Tudo que é falso morre diante do verdadeiro. Ninguém quer viver com um celular falsificado, com uma bolsa falsificada. Todo mundo quer o original. Nós somos original. Nós somos o sonho verdadeiro do país. Somos nós, é a nossa luta. É a luta de quem está nos assistindo em outros veículos de imprensa. Você que tem um coração no lugar certo, que apenas quer trabalhar, ser justo e honesto com seus amigos e familiares, você é o Brasil que vale a pena ser vivido. Esse Brasil já existe no seu coração. Nós vamos transformar ele em verdade agora. Custe o que custar. Custe o que custar. Ele já existe na gente. Vocês já sabem que Brasil é esse. Agora resta a nós conquistá-lo. E essa é a guerra, esse é o pedido que eu faço para todos vocês. Nunca fui candidato antes. Nem sei como é que funciona isso. Eu estou apenas sendo eu, como parte deste grupo incrível de amigos. Agora não estamos mais a sós. Em todo o Brasil existem pessoas que nunca ouviram falar da gente antes, depositando a mesma fé no nosso trabalho, com a mesma coragem, que não estão filiadas, não estão no partido, não estão em nada. São brasileiros que já compartilham desse mesmo sonho. O seu exército aumentou. Seu exército agora encontrou aliados que vocês jamais imaginavam. Quem diria que nesse momento da nossa pré-campanha, odeio usar esse termo, gente tão poderosa do agro, o agro que diziam que estaria para sempre com o bolsonarismo, não estivesse vindo conosco.
Eu posso falar com tranquilidade. Os maiores empresários do Brasil já entenderam que o processo tem que passar por aqui, porque nós somos as pessoas boas que têm as boas ideias. Isso já está acontecendo. Os melhores em todos os lugares já estão conosco. Agora fica bronca para todos eles. Se exponham, empresários, líderes políticos, se exponham. Não tenham medo de defender o que é certo. Estejam conosco no mesmo palco, no mesmo palanque. Parem de ter medo e vergonha. Não tenham, não temam, não temam. Tem muita gente covarde que defende a gente escondido. Pare de ter medo. Tenham orgulho. O trabalho difícil a gente já fez. O trabalho difícil já foi feito. O partido está aqui. Criar um grupo político que não puxa saco de ninguém. O trabalho já foi feito por todos nós. Não tenham medo. Quebrei até o relógio aqui. Peço desculpas ao meu amigo Aldo. Foi só... Cuidado com os tapas aqui. Não tenham medo. Não tenham medo. Empresários, lideranças políticas, percam a vergonha. O desafio que eu falo é, vocês, em grande parte, líderes brasileiros, já abraçaram o vagabundo com facilidade muito maior. Por que é tão difícil abraçar o que é certo? Vamos abraçar o que é certo. O Brasil é tão cínico e maluco, que as pessoas em posição de poder têm vergonha de se associar com as pessoas boas. E correm para se associar com vagabundo. É por isso que a classe política e boa parte do empresariado ia nas festas do Vorcaro, mas não aparece no nosso congresso. Não é irônico? É estranho isso, né? É um país em que todo mundo foi ensinado que se você for cínico, malandro, mentiroso, vagabundo, você é esperto, você é inteligente, você vai se dar bem. Parem com isso. Deem ao menos uma vez a chance de fazer a droga do caminho certo. Eu segurei esse palavrão. Deem a chance de fazer o certo. Que droga, isso é a coisa mais revoltante que existe. Nós não conseguimos fazer a pessoa boa ter coragem de fazer o ato bom. Porque eu digo, se todas as pessoas que já sabem que a nossa mensagem é a mensagem verdadeira, se pronunciarem, acabou a eleição. Nós já vencemos. Então isso aqui é uma convocação a todos. Vejam o exemplo daqueles homens e mulheres. Vejam o exemplo de todos que estão aqui. Essas pessoas deram o primeiro passo antes de todos vocês. Vocês deram o primeiro passo. Como é que é o meme? Vocês andaram para que eles pudessem correr? Ou correram para que eles pudessem andar? O fato é, está feito. Nós já ultrapassamos os 10% em pelo menos 3 dos principais trekkings do Brasil. Nosso caminho já está sendo construído. Venham embarcar. Se você não é ladrão, se você não é oportunista, o muro está baixo. Vem para cá e venha construir a vitória. Nós não precisamos ser refém de um debate político em 2026, construído entre um mongoloide como Flávio Bolsonaro e um cachaceiro senil como Lula. Não precisa, não precisa. Não precisa. Flávio Bolsonaro com seu QI baixíssimo, fez uma campanha falando que eu não tenho faculdade. Então tá bom, olha só, eu larguei minha faculdade de Direito na USP, você é todo pós-graduado, debate comigo, ideias, eu prometi para ele, não vou te chamar de ladrão. O que mais eu preciso fazer? Eu dou 10 minutos para ele falar de economia, eu falo 3, é o suficiente. Eu sou analfabeto, não sou? Não tenho faculdade? Mesma coisa com o Lula, eu ainda dou um handicap porque ele está velho. Agora venham discutir o Brasil. Se vocês querem tanto governar o Brasil, explica o que vocês vão fazer com o nosso país. A gente já sabe o que vocês fizeram. Nós vivemos o fracasso de vocês. Agora nada de vocês resiste à nossa força e ao nosso sonho. Então eu peço agora, porque agora a noite já começou a cair aqui.
peço paciência por todas as vezes que a gente perde a cabeça no caminho. Peço paciência e perdão por todos os insultos que a gente vai dar e vai cometer. Eu falo às vezes minhas besteiras públicas sim. Por todas as vezes que a gente perde a cabeça, que às vezes eu entro ao vivo numa live e eu sou desesperançoso. Eu vou pedir paciência, porque vai ser muito difícil o que a gente vai passar agora em diante. Nós somos o sonho da nossa geração, e o destino da nossa geração é governar o Brasil. Eles, portanto, farão tudo para sufocar a gente. Então perdoem os insultos que virão, perdoe a raiva que virá, e estejam conosco para a gente sempre ser o melhor de nós mesmos, o melhor que nós podemos entregar. Estejam conosco, convençam seus amigos e familiares, e com base nisso, eu encerro esse discurso. Vamos para a guerra, juntos, até o fim, até o fim. Até o último minuto da campanha, seremos nós os mais fortes, os mais intensos, sim ou não? Sim ou não? Sim. Eu já tinha dito antes, que a voz do povo não é a voz de Deus, Deus fala através dos corajosos, certo? Chegou agora dos corajosos fazerem o povo falar a voz de Deus. Vamos ganhar essa porra! Opa, fala pessoal, obrigado por assistir até aqui. Se curtiu o vídeo, se inscreve no canal para fortalecer e comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião. Até o próximo vídeo.